Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer a apresentação agora do meu projeto Integrador 3. É um protótipo de automatização de uma cadeira de rodas com automação residencial por controle remoto. O objetivo é desenvolver um protótipo de automação de uma cadeira utilizando o joystick e que esse protótipo ele utilize coisas de baixo custo, né? Então, para depois, talvez, fazer um modelo real com baixo custo. Hoje em dia, tem bastante problema. Os objetivos específicos do projeto é desenvolver um controle para cadeira de rodas, utilizando o botão analógico, fazer uma automação residencial por meio de infravermelho e utilizar um controle comum de televisão para controlar diferentes equipamentos. O que eu pesquisei para ter essa ideia, né? Hoje em dia, existem tem bastante pessoas com problemas de deficiências físicas ou problemas de locomoção ou coisas assim, que utilizam a cadeira de rodas. Só que a deficiência motora, ela acaba, a pessoa com deficiência motora, ela acaba precisando muito da ajuda de outras pessoas. E as cadeiras hoje em dia, para pessoas com deficiências físicas, ela é extremamente cara. Então, uma cadeira que é boa para um cadeirante, ela acaba chegando em torno de a mais barata, assim, a mais barata chega em torno de 2.000. Mas, assim, ela é extremamente simples. Tem algumas, assim, são bem poucas que tem a 2.000, mas a maioria chega a 7.000, 10.000 reais. Então, essa foi a fundamentação. E, como eu falei, existem muitas pessoas que elas precisam de ajuda de outras pessoas. Então, eu acho, tipo, facilitar a vida dessas pessoas é algo bom para elas, né? Para elas não precisarem tanto de outras pessoas para ajudar. Então, por isso a automação residencial por um controle remoto, porque o controle remoto a gente já conhece há muitos anos. Todo mundo conhece um controle remoto. Qualquer pessoa consegue mexer num controle remoto. Não é que nem, por exemplo, o celular. Hoje em dia, o celular faz uma automação residencial boa. Porém, tem muita gente que não consegue mexer num celular. Tem muita gente que não entende como mexer no celular. Então, o controle remoto, qualquer pessoa conseguiria entender um controle remoto. A minha, por exemplo, né? Eu tenho a minha bisavó, ela tem 90 anos hoje, e ela entende, ela consegue mexer no controle remoto. Agora, num celular, ela não conseguiria mexer. Então, por isso, da automação residencial com controle remoto. No início foi definido um cronograma e no início também eu estava um pouco confusa sobre o que realmente eu ia definir com o que eu ia controlar com esse controle remoto. Então, eu tive algumas ideias no início, que foi fazer automação residencial utilizando Arduino e relé. Só que depois, conversando um pouco com o Guilherme me deu uma outra ideia, utilizar apenas, primeiramente, né, fazer automação residencial com controle remoto com equipamentos que já possuem um infravermelho, que no caso é TV e ar-condicionado. Então, daí eu tinha definido um cronograma de projeto. Ele, basicamente, de acordo com o que eu fui fazendo, eu estive dentro desse cronograma, sabe? Eu não tive grandes atrasos. E a lista de componentes. A lista de componentes foi um Arduino Uno, uma ponte H para controlar os motores DC do meu protótipo da cadeira, o módulo joystick, o leitor de infravermelho, um controle remoto. Esse controle remoto que eu tinha pensado no início era um controle remoto, o mais comum da Arduino, assim, que é um controle remoto pequenininho. Mas depois eu acabei mudando por alguns motivos. A bateria 9 volts, a fonte eu acabei não comprando, utilizei outra fonte só para ligar. Eu precisava de uma fonte para ligar o Arduino e precisava de uma fonte para alimentar a ponte H. Então, daí acabei usando o próprio na base que eu comprei para fazer o protótipo da cadeira de rodas, ele já vinha um negocinho para colocar pilhas. Então, eu acabei usando esse e mais uma bateria 9 volts para alimentar o Arduino. E como eu ia fazer essa parte, eu tinha pensado em fazer a parte do módulo relé para conectar em lâmpadas, para
controlar lâmpadas na automação residencial, eu tinha colocado também um módulo relé de 4 canais, mas acabei não utilizando porque eu vou controlar apenas TVs e ar-condicionados. Trabalhos relacionados. O Guilherme até me ajudou a encontrar alguns trabalhos relacionados sobre isso. Essa cadeira de rodas, essa primeira cadeira de rodas aqui, ela foi feita, desenvolvida em Israel, e ela é basicamente, ela foi desenvolvida com alguns alunos da turma de robótica deles, e ela é uma cadeira de baixo custo, automática, com um botão analógico e Arduino. Essa segunda aqui é um protótipo realizado. É um protótipo que eles fizeram essa cadeira em impressora 3D. Essa estrutura aqui da cadeira é toda feita em impressora 3D. Então, eles fizeram o desenho e tudo mais para acoplar todos os equipamentos dentro da cadeira mesmo. E aqui é uma imagem de uma automação residencial e com um Arduino Mega. E daí eu falo na toda a fundamentação sobre esses trabalhos aqui. A descrição técnica. Aqui eu descrevi alguns dos componentes que eu usei e como é que eles funcionam. Eu fiz uma descrição técnica de como funciona a ponte H. A ponte H, eu utilizei uma, eu até queria falar sobre isso, eu utilizei uma diferente da que o Duca usou. E ela é bem mais barata e ela é um pouquinho menor também. Então, ela tem metade do preço dessa ponte H, que é a L298, se eu não me engano. E ela tem um valor bem mais baixo. E ela tem a mesma funcionalidade. É só que caso o motor seja mais potente, aí ela não serve. Aí teria que ser essa L298. Mas para esses motores aqui que eu utilizei, que são os mesmos, é o mesmo chassi que o Duca utilizou, ele serve. Eu fiz uma explicação de como seria o controle aqui dos motores. E automação residencial, fiz também na descrição técnica como seria a automação residencial com sensor IR. Na automação residencial com sensor IR, eu utilizei um ESP, porque ele já tem uma biblioteca pronta para controle para enviar um sinal para controlar TVs e ar-condicionados. Ele faz, tu tem que fazer uma modificação ali no código, porém ele já utiliza o método RAW, que é um método que tu faz a cópia do código ali, manda coloca na programação dele, e daí ele já envia, porque eu não estava conseguindo encontrar, eu estava utilizando o Arduino e pesquisei sobre os métodos, mas cada equipamento utiliza um tipo de decodificação diferente. Então, tinha que saber qual era a decodificação daquele equipamento para conseguir controlar. Então, com esse método RAW, tu não precisa saber qual é a decodificação, não importa para ele. Só vai ali, copia, mexe um pouco naquele código que tem ali, da forma que eu vou explicar depois, e daí tu já consegue fazer o controle daquele equipamento. Aqui eu coloquei uma imagem de como é a pinagem do ESP8266, que ela é diferente da do Arduino, e para utilizar na plataforma Arduino, tem que saber quais são os pinos que tem que ser colocados lá no Arduino, senão não dá certo. Aqui, a conexão para eu conseguir pegar os códigos dos controles, ou seja, eu só conecto o próprio receptor de infravermelho no ESP, e então eu já consigo copiar os códigos. Faço ali, eu tenho o código depois, lá no final, eu tenho o código salvo, eu faço uma cópia. No monitor serial, ele aparece para mim qual é o código em hexadecimal, e depois ele transforma em decimal. Eu copio esse código decimal e vou fazendo as mudanças para conseguir copiar esse código. Então, o que eu tenho que fazer? Eu copiei código por código do controle. Por isso que eu não copiei todos os botões do controle, copiei só alguns. E agora, para emitir o sinal,
é basicamente a mesma coisa. Como o ESP utiliza 3,3 volts, então aqui no receptor eu não precisei nem utilizar um resistor. Aqui eu já utilizei um resistor, mas esse resistor aqui também pode ser tirado. Eu só coloquei ali por questões de segurança. Os materiais que eu utilizei foi o ESP, o Arduino, tudo que eu já falei, assim, a linguagem, a programação foi a linguagem C na plataforma do Arduino. O desenvolvimento. Para o protótipo da cadeira de rodas, eu utilizei essa ponte H aqui. Ela, como eu falei, ela é basicamente igual a outra. É para dois motores, motor A e motor B. Ela tem 6 pinos aqui. 2 controlam um motor, 2 controlam outro, e daí o VCC e o GND. A montagem no meu chassi, na minha base da minha cadeira, foi essa daqui da figura 2. E aqui está a conexão do joystick com o Arduino. Aqui está o esquemático geral da cadeira, né? Aqui só está faltando a bateria de 9 volts, conectando no Arduino Uno. Automação residencial com sensor IE. Aqui eu utilizei esse receptor, o ESP e o receptor, a conexão que eu fiz. Então, aqui eu vou mostrar como é que é o código. Aqui, nessa figura aqui, é como aparece o meu código no meu monitor serial quando eu vou apertando os botões para o receptor receber. Eu aperto o botão, ele vai ler o código hexadecimal, vai dizer que ele não está encontrando qual que é o tipo de decodificação desse controle e vai me dar o RAW dele, que ele vem dessa forma aqui. Aqui dentro desse parênteses aqui, é o tamanho do meu RAW, é o tamanho de códigos, a quantidade de códigos que eu tenho, o tamanho total disso aqui. E aqui, o 32 bits seria a frequência que eu vou utilizar depois. Para eu conseguir reenviar esse código para o equipamento, depois que eu copio ele, eu preciso saber a frequência, o tamanho dele e o próprio código. Esse código aqui, para eu conseguir colocar para enviar depois para a TV aceitar, eu tenho que mudar todos esses negativos, eu tenho que tirar eles, e aqui nos espaços eu tenho que colocar vírgula. Esse é o método que a modificação que tem que fazer no código. Então, ele fica basicamente assim, ó, para eu conseguir enviar ele. Então, eu copiei botão por botão, os botões que eram mais necessários, e eu me foquei em alguns apenas. Eu copiei para ligar os botões para cima, para baixo, ok, volume, e botões de configuração e aqueles que vão, que quando tu aperta, vai em diferentes entradas que tem a TV, sabe? Quando tá para procurar HDMI, essas coisas assim. Que eram os botões que são mais necessários, que são os que mais a gente usa. Por exemplo, o botão numérico ali a gente quase não usa, então não teria por que ocupar mais o meu programa. Então, daí eu coloquei o emissor para testes, né? Então, eu tive que copiar todos, colocar no outro programa para emitir, para ver se estava dando certo. Então, quando eu tenho o emissor, aqui era só para mostrar que quando eu colocava a tecla A, esse foi o teste, ele ligava a TV. Ou seja, eu tinha o emissor ali, aí eu colocava o A ali no monitor serial, apertava ali comando enviado, liga e desliga, ele ligava a TV. Isso aqui foi só um teste, quando eu realmente estava testando ali para ver como é que ia funcionar. Aqui estão os downloads do arquivo dos projetos. Aqui eu coloquei só uma imagem para ter uma ideia do que é, mas aqui é o código do Arduino para transmissão de dados por infravermelho, o código Arduino para cópia dos controles e o código Arduino e controle e automação da cadeira de rodas. Os resultados. Então, eu acabei não tendo um vídeo testando a cadeira de rodas, por quê?
eu queria testar a cadeira de rodas depois que eu já terminasse o protótipo dela, né? E daí eu queria gravar um vídeo. Só que quando eu fui montar isso aqui, embaixo dele eu não coloquei nada. E os fios ficaram pegando e por algum motivo esse motor aqui do lado queimou. Mas daí eu fiz um modelo de cadeira de rodas. Ele ficou... A minha cadeira, no caso, ela ficou bem visível, sabe? Ficou num tamanho bom. E como todas as cadeiras que têm automatizadas, elas têm essa base maior, mesmo por questões de equilíbrio da cadeira. Então, a roda maior também é para utilizar em qualquer lugar, para conseguir andar na rua e essas coisas assim. Então, ela tem uma base maior. E daí a cadeira de rodas em cima. Essa cadeira eu fiz como eu tinha já descrito anteriormente ao longo do trabalho ali. Eu fiz com um MDF a cadeira e ela é estofada e tudo mais. Eu só tenho um vídeo que foi quando eu tinha começado dos primeiros testes que eu fiz da cadeira, e ele estava um pouco ruim por causa desse fio, porque o fio era muito grosso. E foi, na verdade, um dos maiores problemas, que como eu não consegui fazer a cadeira por Wi-Fi, como haviam me sugerido, a parte dos fios, os fios mexendo, quando vai controlar a cadeira, ele fica bastante ruim. Por quê? Porque ele fica pesado, então toda vez que mexe o fio, a cadeira ela tende a ir para um lado, sabe? O carrinho. Então, esse é um dos problemas. E a automação residencial, eu fiz da seguinte forma. Eu usei um controle velho que eu tinha, da OAC, e eu coloquei nele, na ponta dele, eu coloquei um receptor. E esse receptor, ele está conectado ao meu ESP e vai emitir um sinal. Então, o que acontece? Eu copiei os códigos desse controle aqui e em cada... como para testar, eu utilizei 2 TVs e um ar-condicionado. E para eu escolher o equipamento que eu vou controlar, eu aperto 1 para a TV LG, que eu copiei, o 2 é a TV Philips e o 3 é o ar-condicionado. Então, o que acontece? Eu vou ler o código que eu aperto com esse receptor aqui, e dele vai enviar para o ESP dizendo, tu quer controlar a TV Philips agora. Aí ele vai ter todos os códigos. Então, a partir do momento que eu apertar, por exemplo, on-off, eu vou enviar o código que é responsável por ligar a TV Philips. Então, daí, ele vai emitir o sinal para a TV Philips. Claro que tem o problema de que eu tenho que estar sempre com o controle virado para a TV, né? Apesar de a gama do infravermelho ser grande, ele tem esse problema. Se eu estiver tapando o infravermelho ali, ele não vai dar. Mas isso é uma questão. Até pensei em talvez adicionar mais emissores para ter uma gama maior, né? Mas acabei não fazendo, coloquei só um mesmo. Como eu precisava de alimentação para o meu ESP, né? Eu usei uma bateria, essas de carregar, essas portáteis, sabe, de carregar celular. E daí eu consegui colocar dentro do meu controle o receptor, o ESP e o emissor. Então, o que eu fiz? Ali onde estava o emissor, na ponta do controle, eu virei ele para dentro, para ele ficar reto com o receptor que eu estava adicionando, e coloquei o emissor que eu estava precisando na ponta dele de novo. Então, daí, toda vez que eu apertar o botão, ele vai emitir o código depois ele vai emitir o código passando pelo ESP, o código que vai sair no emissor. E aqui eu tenho um teste eu gravei sozinha, então talvez fique um pouco ruim, mas eu vou explicar. Então aqui era o controle com o power bank embaixo. E nesse controle eu posso controlar 3
Tá sem áudio. Então, daí aqui os três eu tô explicando no vídeo, mas o áudio tá ruim. Então, daí eu apertei o 2, que é para controlar a TV Philips. Então, quando eu apertar o on-off, eu tô mandando o código de ligar da TV Philips. Então, a TV, ela demora um pouco para ligar, mas ela... E depois eu fiz também para o controle do ar-condicionado. Quando eu aperto o botão qual equipamento eu vou controlar, não preciso estar com o controle virado para o equipamento, apenas quando eu vou apertar para ligar. E daí no 3, eu aperto no 3 ali, antes eu apertei no 3, e daí eu vou estar pronta para controlar o ar-condicionado. E daí quando eu aperto... Agora eu vou ligar o ar-condicionado. Aí quando eu vou ligar, agora eu vou ligar o ar-condicionado. Para dar certo. E daí eu tenho o ar-condicionado que tá ligando. E daí o ar-condicionado tá ligando. Até ali, quando aparece o áudio, dá para ver o... Quando tem o áudio, dá para ouvir o barulho do ar-condicionado ligando, né? Aquele apitinho que ele dá. As dificuldades que eu encontrei foi sobre o código de... utilizando o Arduino, o código de infravermelho para controlar TVs. Eu encontrei várias coisas na internet sobre códigos, controlar TVs com infravermelho, com Arduino. E assim, eu testei vários e não dava. Aí eu encontrei esse do método HAL e foi o primeiro assim que deu certo e já deu certo de primeira. E no caso da cadeira, a minha maior dificuldade foi em questão de fiação e tudo mais, a conexão ali das coisas, sabe? Tava bem ruim de conseguir uma coisa boa, eu não tinha aqueles fios de Arduino, e aí eu utilizei fios de acordo com aqueles fios de internet, sabe? Para conseguir melhora e não dava, sempre dava um mau contato. E a sugestão para trabalhos futuros é fazer uma cadeira de rodas em tamanho real e automação residencial utilizando o infravermelho com adicional de sistema de luzes, em vez de ser só os equipamentos com infravermelho, utilizar também outros equipamentos para dar uma melhoria, aumentar, né, essa esqueci a palavra. Melhorar, fazer com que a automação residencial seja maior, né, no caso da casa, tenha mais controle sobre a sua própria casa. E é isso.